Bom dia a todos. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 1, versículo 8 até o versículo 15. Romanos capítulo 1, vamos estar lendo do versículo 8 até o versículo 15. Estou lendo na NVT, tá bom? Antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês. Em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajudem a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esse dia, ó Deus, que o Senhor reservou e nos preparou para estarmos aqui juntos como igreja, Jesus, para render adoração e louvor a Ti, ó Pai. Que essa mensagem, Deus, encontre solo fértil, corações abertos, ó Deus, para ouvir da Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, Jesus, e que não seja eu falando, mas o Teu Santo Espírito falando com a nossa igreja essa manhã, Jesus. Nós te agradecemos pelo texto, por essa palavra, e que dela, Deus, nós possamos tirar ricas lições para a nossa vida comum, diária e vida prática, Jesus. Graças nós te damos e oramos, ó Deus, em Teu nome, Pai. Amém. Queridos, a carta aos Romanos, ela é amplamente reconhecida como um tratado teológico mais profundo e sistemático do Novo Testamento, se não um dos maiores ou principal tratado teológico e sistemático que nós temos. Essa carta, ela foi enviada a uma igreja que Paulo não havia fundado, como nós falamos na semana passada, mas que ele compartilhava um profundo vínculo espiritual com os irmãos que estavam ali em Roma. Roma, o coração do Império Romano, ele era o centro político, cultural e econômico daquele mundo antigo, daquele mundo conhecido. Falamos, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, fora a população que flutuosa, que elas iam e vinham através de comércios, viajantes e por aí vai. E a presença de uma igreja cristã ali representava uma oportunidade estratégica para o quê? Para o avanço do Evangelho. Não é à toa que Paulo vai citar aqui nessa própria carta o desejo de usar Roma como um trampolim, como um caminho para poder chegar até a Espanha. E não só isso, como um centro, um polo, também ser um difusor dessa mensagem. Paulo, ao escrever essa carta, ele apresenta o Evangelho como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Os versos 16 e versos 17, nossa mensagem da semana que vem. E esses versículos, queridos, eles atuam como um tema central da carta aos Romanos, que é a justificação pela fé. E esses pontos que nós acabamos de ler aqui agora, desses versos do 8 até o 15, que Paulo explora, eles estão diretamente conectados com essa verdade sobre a justificação da fé. Nesse trecho nós vemos um vislumbre do coração pastoral de Paulo, e coração não só pastoral, como coração também missionário que Paulo tinha. No verso 8, ele expressa a gratidão pela fé aos romanos. No verso 9 até o 10, ele revela a sua dedicação ao serviço espiritual e à oração. No verso 11 até o 12, ele destaca a mutualidade na edificação espiritual. No verso 13, ele reconhece a soberania de Deus em seus planos.
e no verso 14 e verso 15, ele demonstra esse senso de dívida espiritual e esse zelo missionário que ele tinha com aquela igreja. Então essa vai ser a estrutura da nossa mensagem. Nós vamos trafegar por esses tópicos, conversando sobre o que esse texto e nessa estrutura tem a nos falar e trazer como riqueza para as nossas vidas. Cada um desses elementos, queridos, eles não estão isolados, mas eles fazem parte de um todo que reflete o propósito de Deus para a sua igreja. Viver uma vida que glorifique a Deus, que glorifique a Ele e que avance com o Evangelho em todas as nações. Paulo não apenas instrui aqueles irmãos, mas ele modela um compromisso total com a missão de Deus, desafiando-nos a fazer o mesmo, como ele vai apresentar aqui também em toda a sua carta e principalmente nesse texto. Assim como a igreja em Roma, queridos, ela era chamada para poder ser um farol de fé no centro de um império, nós também como igreja, nós também somos chamados a sermos testemunhas de Cristo em nossos contextos, onde nós estamos inseridos, na nossa vida comum, na nossa vida diária, na nossa vida prática. E esse texto que nós lemos e que nós vamos falar aqui hoje, ele nos desafia a refletir como nós estamos vivendo a nossa fé, vivendo a nossa vida cristã. Algumas perguntas que eu gostaria que reverberassem em sua mente enquanto a gente conversa e discute sobre esse texto. Será que nós somos gratos pelo Evangelho? Será que nós estamos comprometidos com a oração e o serviço espiritual? Será que nós temos um coração missionário? Ao longo da mensagem, responda essas perguntas para você mesmo, né? Sobre a gratidão ao Evangelho, sobre o comprometimento do coração em serviço e um coração missionário. Versículo 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, ou antes de tudo, dou graças a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo é proclamado a fé que vocês têm. Paulo começa com a frase antes de tudo, outras versões, primeiramente, que isso aqui nos sublinha a prioridade de gratidão em seu ministério. E ele vai dizer, antes de tudo, dou graças a quem? A meu Deus, indicando aqui esse relacionamento pessoal e íntimo que ele tinha com o Senhor. E aí ele vai terminar dizendo, por meio de Jesus Cristo, ressaltando que toda a comunhão com Deus e adoração legítima, elas são mediadas por Cristo Jesus. E aí Paulo mesmo vai endossar esse ponto, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ao dizer que porquanto há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, um homem, mostrando que por meio de Jesus nós temos esse livre acesso, essa conexão com o Pai. Então ele vai dizendo, antes de tudo, dou graças a meu Deus por meio de Jesus Cristo, ressaltando essa comunhão com Ele, e aí ele vai no final desse versículo usar uma hipérbole, colocando a expressão em todo mundo, sobre o que? Sobre a reputação, sobre a fé, sobre a forma como aqueles irmãos em Roma estavam vivendo. E ele usa essa expressão em todo mundo para justamente destacar essa ampla reputação dessa fé dos romanos. E aqui eu abro um parêntese, né? Lembra que nós comentamos que em 54, Cláudio expulsa os judeus de Roma, e a igreja ela começa a ser liderada pelos gentios, e aí em 57 Cláudio morre, e aí os judeus retornam para Roma, e eles encontram uma igreja que ela continua viva, porém agora não liderada por judeus, mas liderada por gentios, por romanos, por egípcios, por persas, por gregos, seja quem for que estava ali inserido naquele contexto e vivendo. E eu falo isso para poder ressaltar também como que a igreja sofreu por conta do contexto onde eles estavam inseridos, por conta de perseguição, por conta do mal que recaía sobre a igreja. E eles eram conhecidos por sua fidelidade ao Evangelho, mesmo vivendo em uma sociedade profundamente paganizada e hostil ao cristianismo. Falamos dessa renca de deuses que tinha ali, da adoração a César como o Senhor da vida deles. Roma, esse centro do poder mundial,
um lugar onde as ideias e as filosofias se espalhavam rapidamente, a igreja romana ela enfrentava desafios peculiares e particulares com a vida cristã, vivendo sobre a constante pressão cultural e política de um império que, como falamos, adorava múltiplas divindades e adorava também a César como rei, como um senhor sobre a vida deles, e rejeitavam a exclusividade do Evangelho. A fé dos romanos, que Paulo está ressaltando aqui, ela não era apenas uma crença privada, mas ela era um testemunho público em um ambiente altamente hostil. Assim como Paulo agradece pela fé dos romanos, nós também devemos reconhecer a obra de Deus em nossas vidas e na vida uns dos outros. A gratidão, ela deve ser uma prática diária de nossas vidas. Nós devemos, como comunidade, como igreja, agradecer a Deus pelo aquilo que Ele tem feito na minha, na sua vida, no nosso contexto comunitário. Ressaltando e agradecendo a Deus por toda a bondade, por toda a glória, por toda a dádiva que Ele tem derramado sobre nossas vidas, com gratidão a Ele, para que mais ainda a nossa fé ela possa ser motivo de outras pessoas ouvirem e verem aquilo que nós vivemos, aquilo que nós professamos com nossa boca. Nossa fé, queridos, ela não deve ser confinada às quatro paredes dessa igreja, ela não deve ser confinada a esse prédio, mas ela deve ser direcionada e vivida de forma a impactar as pessoas que estão ao nosso redor, além dessas paredes. A sua fé, ela deve sim, a gente vai falar mais à frente, impactar a minha fé, ela deve me promover ao crescimento espiritual, mas muito além disso, ela deve ser um farol para aqueles que estão lá fora, perdidos, para que eles possam ouvir e ver e sentir Jesus Cristo através da vida de vocês. Toda adoração e toda gratidão, queridos, elas devem ser então direcionadas a Deus. Não é aquilo que você faz, não é os méritos, não são os frutos de suas mãos, mas as pessoas precisam ver aquilo que o Senhor fez em suas vidas e como o seu relacionamento com Deus vai apontar para o Senhor e não para as coisas que estão em suas mãos, mas somente para o Senhor. E através disso reconhecendo e adorando Jesus Cristo, pois Ele é a base da nossa comunhão com o Pai. Imagine uma pequena chama em meio à escuridão. Uma noite sem lua, sem estrelas, no meio do mato, e uma chama é acesa. Apesar de pequena aquela chama, ela pode iluminar tudo que está ao seu redor. E além de iluminar tudo que está ao seu redor, ela também se torna um ponto focal para quem está distante daquela luz. Em meio a uma escuridão, quando você acende uma luz, aquilo vira um alvo. As pessoas conseguem enxergar que algo diferente está aceso ali. Assim era a fé dos romanos no coração de um império pagão. Uma luz acesa em meio às escuridões. E da mesma forma, queridos, Deus nos chama para brilharmos a nossa luz em contextos onde existem trevas ao nosso redor, para que a nossa luz, que é Jesus, ela possa brilhar, ela possa ressaltar, ela possa iluminar as escuridões que estão ao nosso redor. A gratidão de Paulo, ela não é desconectada de suas ações. Ele não apenas agradece pela fé dos romanos, mas ele demonstra o seu compromisso espiritual orando incessantemente por eles. E isso aqui nos leva ao nosso segundo ponto, que é o versículo 9 ao 10, onde Paulo vai falar sobre um serviço espiritual e uma vida de oração. Ele diz lá no versículo 9 e 10, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha, de como sempre faço menção de vocês em todas as minhas orações, pedindo continuamente que pela vontade de Deus me seja possível agora finalmente visitá-los. O Deus a quem sirvo em meu espírito, isso revela para nós a natureza do serviço de Paulo.
A palavra utilizada para serviço ou para quem sirvo, ela está frequentemente associada ao culto, à adoração. E aqui Paulo apresenta o seu ministério como um ato contínuo de adoração a Deus, realizado no poder do Evangelho de Cristo Jesus. E esse serviço espiritual que Paulo traz, que ele apresenta, ele não é meramente externo ou ritualístico, mas ele flui de um coração completamente rendido ao Senhor, como o Senhor de sua vida, o Curios de sua vida. A oração de Paulo, queridos, pelos romanos, ela é uma expressão de seu amor pastoral e de sua dependência da soberania divina. E ele faz menção deles continuadamente, indicando uma prática fervorosa e perseverante de intercessão. Além disso, ao dizer pela vontade de Deus, Paulo aqui também submete os seus desejos ao controle soberano de Deus, reconhecendo que somente Deus pode abrir ou fechar portas para o seu ministério. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo chama os cristãos a apresentarem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E isso reflete o conceito de servir no Espírito descrito nesse texto, no versículo 9. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, Lucas também apresenta a parábola do juiz iníquo, onde Jesus ensina a necessidade de orar sempre e nunca desanimar. Paulo exemplifica essa prática em sua intercessão pelos romanos, dessa oração contínua. E por fim, Tiago 4,15 Tiago nos lembra nesse trecho de dizer que se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E Paulo, nesse trecho que nós lemos também, demonstra essa humildade ao submeter-se seus planos à vontade de Deus. No mundo greco-romano, que é o contexto aqui, o conceito de serviço, queridos, era muitas vezes ligado à lealdade a um patrono, a um governante, a um senhor sobre a vida de alguém. Para Paulo, no entanto, o seu serviço ele não é direcionado a líderes humanos ou a sistemas religiosos, mas ao Deus vivo e verdadeiro. Por meio de quê? Por meio do Evangelho de Jesus Cristo. E essa dedicação espiritual, ela contrasta com os cultos externos e vazios que eram praticados em Roma, onde eram muito mais voltados às necessidades humanas do que a uma necessidade espiritual ou uma divindade, até mesmo porque eram divindades vazias, criadas por homens, que satisfaziam as necessidades de homens. E a dedicação de Paulo, ela contrasta essa religiosidade que havia ali, mostrando que a verdadeira adoração, ela está enraizada em um relacionamento com Deus. Queridos, todo o trabalho no reino de Deus, seja pequeno ou seja grande, ele é uma expressão, ou deveria ser, na nossa interpretação, uma expressão de adoração. Devemos realizar os nossos ministérios, e aí pense na palavra ministério além da igreja e traga para a sua vida. Devemos realizar as nossas atribuições ou a vida prática, a vida comum, com reverência e com alegria, reconhecendo que nós servimos ao Senhor, servimos a Deus. Assim como Paulo também orava constantemente pelos romanos, nós também somos chamados a interceder uns pelos outros. Uma vida de oração, ela é essencial para uma fé robusta. Falamos sobre como nossas vidas e nossa vida comum deveria ser luz, mas Paulo também nos mostra como é necessário também orarmos, intercedermos uns pelos outros, assim como ele intercede pela igreja em Roma. Ele reconhece os feitos e a graça de Deus sobre aquela igreja, mas ele também demonstra que ele está incessantemente orando por eles, para que essa fé continue a ser uma luz em meio à escuridão. Da mesma forma, queridos, nós também
devemos perseverar na oração uns pelos outros, orar pela nossa igreja, orar pela nossa comunidade, orar pelas nossas necessidades e colocar-nos à disposição soberana de Deus. Nesse trecho também, Paulo nos ensina sobre a submissão aos planos de Deus. Mesmo quando nós temos desejos legítimos, aí ele ressalta que ele tem desejo de estar com eles, de ir para Roma, de estar ali relacionando com eles. E detalhe, ele vai falar 3 vezes sobre isso, se vocês perceberam, ele vai citar 3 vezes a vontade de estar em Roma, e mais no final ele vai falar, eu fui impedido de estar com vocês, mas ele fala 3 vezes dessa vontade de estar ali, desse desejo de estar ali. Os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos planos, eles precisam estar submetidos aos planos soberanos de Deus. Nós precisamos confiar que Deus sabe o que é o melhor para as nossas vidas, assim como Paulo sabia que era o melhor, ou se relacionava dessa forma, no melhor de Deus para a vida dele. Ele vai deixar claro depois que os planos mudaram, mas havia dentro dele um desejo para isso. A vida de oração e o serviço espiritual, eles são um trabalho constante, queridos, muitas vezes invisível, mas indispensável para o crescimento e florescimento do reino de Deus. Indispensável para o crescimento da nossa maturidade e vida cristã e para o crescimento dessa igreja também. Paulo não serve e ora pelos romanos de forma isolada. Ele vê a comunhão espiritual como uma via de mão dupla, onde tanto ele quanto os romanos são mutuamente encorajados nesse processo. Isso nos leva ao versículo 11 e o versículo 12, onde Paulo vai falar sobre essa mutualidade na edificação espiritual. Porquanto desejo muito vê-los para repartir com vocês algum dom espiritual, a fim de que sejam fortalecidos, isto é, para quando eu estiver entre vocês, sejamos mutuamente encorajados pela fé tanto de vocês quanto minha. O desejo de Paulo de visitar Roma, ou visitar os romanos aqui, visitar aquela igreja, não é motivado por interesses pessoais, mas pelo anseio de edificar espiritualmente aquela igreja. A expressão repartir com vocês algum dom espiritual, ela se refere ao fortalecimento que vem do Evangelho e da comunhão cristã. Paulo não sugere que ele próprio concede dons espirituais, mas que deseja ser um canal pelo qual Deus o fortalecerá, o conduzirá para que ele possa abençoar aquela comunidade, possa abençoar aquela igreja. Essa mutualidade na edificação, ela é central nesse texto, central nessa parte como Paulo está falando aqui, onde Paulo reconhece que enquanto deseja fortalecer a fé dos romanos, ele também será encorajado pela fé deles. Percebam como que a vida cristã é uma vida de mutualidade. Como nós já estamos falando desde o início, Paulo reconhece a fé que eles têm, Paulo apresenta uma vida de oração por eles, e Paulo deseja, quero estar entre vocês para que eu possa ser uma bênção de Deus na vida de vocês, mas que vocês também sejam um canal de Deus na minha vida, para que através da fé que vocês têm, lutando contra o sistema onde vocês estão inseridos, eu possa ser abençoado pelo relacionamento que vocês têm com Deus. Queridos, isso reflete para nós essa interdependência do corpo de Cristo, onde cada membro possui um papel especial e contribui para o crescimento do corpo. Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios capítulo 12, onde nós temos essa multifaces dentro de um corpo. Um é mão, um é pé, um é olho, um é cabeça, um é tronco, um é braço, um é perna, e quando todos estão juntos, todos contribuem para um só propósito. Todos contribuem para uma única coisa só, que é o avanço do reino de Deus. Esse crescimento espiritual, essa mutualidade através desse relacionamento.
Na cultura romana, queridos, o conceito de mutualidade, ele era raro. A sociedade, ela era rigidamente hierárquica e os relacionamentos muitas vezes eram baseados em troca de favores. Paulo, no entanto, ele nos apresenta um modelo de comunhão onde todos são iguais em Cristo. Não há divisão entre o rico e o pobre, entre o escravo ou o bárbaro, ou o gladiador, o que limpa a latrina para aquele que tem a maior posse de riquezas, para o senador, para César. Todos são iguais em Cristo Jesus. E quando nós estamos em Cristo Jesus, nós nos edificamos mutuamente, independente da posição social ou cultural ou das posses que nós possamos ter. Efésios 4, 11 ao 13, destaca que os dons espirituais, eles são dados para a edificação do corpo de Cristo. Cada dom que nós possuímos, dado por Cristo Jesus, eles são dados para que eu possa ser bênção na vida de vocês, como vocês também possam ser bênção na minha vida. Para que através disso, pela essa diversidade que há dentro do corpo, possa ter essa mutualidade com um só propósito. E lá em 1 Coríntios 12, 26, como o texto que nós falamos, enfatiza que quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos se alegram, e essa interdependência, ela é essencial para a vida comunitária. A vida cristã, queridos, ela não é para ser vivida em isolamento. Experimentamos isso na pandemia. E o quão ruim foi quando nos isolamos. O quão ruim foi quando nós não nos relacionamos. O quão ruim foi quando nós nos fechamos nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, nas coisas que nós passamos. A vida cristã, ela não é para ser vivida em isolamento. Nós devemos nos envolver em comunidade. Nós devemos nos envolver nisso aqui que nós estamos experimentando. Nós devemos nos envolver na vida comum e diária uns dos outros. Nós devemos nos envolver nas dificuldades que vocês passam. Eu preciso estar envolvido e vocês também envolvidos nas minhas dificuldades. Não só nas dificuldades, como também nas alegrias. Pois através dessa comunhão e desse relacionamento, dessa mutualidade, nós conseguimos nos edificar uns aos outros, vivendo essa amplitude da vida cristã, além dessas quatro paredes. Cada um de nós tem algo a oferecer à igreja, mas também à vida uns dos outros. Cada um de nós tem algo a oferecer, seja com os nossos dons espirituais, seja com as nossas características, com as nossas particularidades, com as nossas peculiaridades. Cada um de nós tem algo a oferecer, algo a acrescentar. Tem um talento, uma palavra de encorajamento, um braço amigo, um ouvido bom para poder ouvir. Cada um tem algo. Um carro para dar uma carona, enfim, cada um tem algo para poder abençoar um na vida do outro. Assim como Paulo também, um ponto bem chave nisso, reconheceu que ele poderia ser encorajado pelos romanos. Vejam bem, queridos, Paulo dizendo, eu posso ser encorajado por vocês. Paulo dizendo, eu posso ser encorajado por vocês. Assim como Paulo disse que ele poderia ser encorajado por aqueles irmãos, nós devemos estar abertos a ser encorajados por qualquer um, até pelas crianças, muito mais pelas crianças. Vez ou outra, Gisele comenta algumas coisas que acontecem nas aulas, como as crianças, elas trazem pensamentos ou frases ou citações que elas ligam o todo e deixam até constrangimento pela forma como elas falam. Graças aos pais que têm instruído o Evangelho para essas crianças. Ou seja, nós podemos ser abençoados e aprender com todo mundo. Basta querermos, basta estarmos abertos, basta colocarmos em prática essa vida de mutualidade. Vocês já viram um filme? Eu esqueci o nome do filme agora, mas é num grupo de alpinistas que sobe para escalar o Monte Everest, e aí uma pessoa morre no meio do caminho, e depois de um tempo descongela, enfim.
estou citando o filme para poder usar a imagem dos alpinistas, né? Alpinistas, quando estão escalando alguma montanha, eles estão ligados por corda. Então está todo mundo conectado ali, um pelo outro, seguindo essa trilha, conectados. Estão se ajudando mutuamente em cada etapa. Da mesma forma, queridos, é a caminhada cristã. Ela é uma jornada de dependência mútua. Eu preciso estar conectado com você, como você também precisa estar conectado comigo. A sua corda amarrada na sua cintura, ela precisa estar dentro de uma corda só, que é essa igreja, que é a vida cristã, que é essa dependência mútua do corpo, aonde cada um de nós vai contribuir para o avanço do outro. Quando subimos um nível na escalada, todos sobem um nível na escalada. Quando descemos um nível, todos descem um nível na escalada, porque estamos conectados. É isso que Paulo está querendo dizer, mesmo à distância. Eu agradeço, eu oro, eu reconheço, e eu posso ser abençoado através da vida de vocês com essa mutualidade. A mutualidade na edificação, queridos, nos leva a considerar como Deus soberanamente guia nossos encontros e relacionamentos para cumprir os seus propósitos. Versículo 13 nos mostra agora a submissão que Paulo tinha à soberania de Deus nos seus planos. Ele vai dizer: quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido. Mas fui impedido até agora, a fim de colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os outros gentios. Paulo revela seu desejo genuíno de visitar os romanos, e isso é um anseio que surge de um amor pastoral que ele tinha por aquela igreja, e o desejo também de frutificar espiritualmente entre eles. Percebam que como as coisas estão conectadas, dessa mutualidade da vida cristã, desse relacionamento com Deus, de como as coisas fluem quando nós entendemos esse nosso compromisso. Quando ele fala planejei, ou então em outras referências, com a Almeida Revista Atualizada vai dizer que propus aí estar com vocês, transmite essa ideia da intenção de estar ali com aqueles irmãos, destacando ali o compromisso de Paulo com a igreja em Roma. Porém, ele reconhece que foi impedido até agora. Ele não fornece detalhes sobre o porquê ele foi impedido de estar ali com aqueles irmãos, o que ocasionou para ele não poder estar entre eles, mas é evidente aqui que Paulo reconhece e vê a soberania de Deus sobre a sua vida, entendendo que o Senhor tem o controle sobre os seus planos e sobre os seus passos. Ele vai dizer, terminando esse trecho, para colher ali algum fruto. Aqui nós podemos entender como o desejo de Paulo de ver conversões, crescimento espiritual, ver algo de bom acontecendo naquela igreja. E isso também nos é um resultado da atuação de Deus naquela comunidade, de forma que glorifique a Deus e não aqueles homens. E este desejo de Paulo de estar, de ver frutos ali, de colher frutos com aqueles irmãos, isso demonstra essa paixão por ver vidas transformadas pelo Evangelho, tanto em Roma como em qualquer outro lugar. E essa mesma paixão a gente vê Paulo colocando isso em outros textos. A gente vê isso, Paulo, na sua vida missionária, na sua dedicação, no seu empenho em propagar o Evangelho e mostrar a Cristo Jesus para as pessoas. A igreja de Roma, queridos, ela era composta por uma diversidade, como nós já falamos, de judeus e de gentios. E os desafios culturais e sociais ali, eles poderiam incluir algumas tensões internas e tensões externas, como também perseguições, como vários pontos que englobavam aquela igreja, englobavam aquele contexto, aquele povo. E a chegada de Paulo, ela seria uma oportunidade de fortalecer essa unidade e a fé dessa comunidade que era muito diversa. Só que outras coisas impediram
que ele chegasse até ali, e esses impedimentos mostram que Deus tinha outros planos para Paulo antes de ele alcançar Roma. Nós já citamos, Tiago capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15. Tiago nos lembra de reconhecer que nossos planos, eles dependem da vontade do Senhor. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Atos 16, versículos 6 até o 10, narra como Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, mas foi redirecionado para a Macedônia, mostrando que os impedimentos eles podem surgir através das providências divinas. Com tudo isso aqui, nós somos convidados, queridos, a confiar na soberania de Deus. Quando os nossos planos não se concretizam, nós devemos lembrar que Deus está trabalhando em algo maior, mesmo quando nós não entendemos no momento. E se a murmuração, se os questionamentos, e se tentamos fazer com os nossos próprios braços, ou as nossas próprias pernas, pode ser que vá, pode ser que aconteça. Mas se há dentro de nós uma sinceridade de comunhão, de relacionamento com Deus, ao ouvirmos ou ao vermos que a rota ela muda de direção, deveria pairar sobre dentro de nós um contentamento e um descanso na soberania de Deus sobre nossas vidas. Se há sinceridade em nossas vidas, de clamar e de pedir, de depender da condução e condição de Deus, deveria pairar sobre nossos corações esse contentamento. Reconhecer, queridos, a soberania de Deus nos impede de desistir. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus, isso deveria ser um empecilho, nos impedir de desistir, seja do que tivermos a fazer, mas nos encorajar a continuar nossa missão com um senso de obrigação, um senso de zelo, um senso de propósito, entendendo que Deus, com a sua boa mão soberana, Ele está conduzindo todas as coisas. E com isso, com esse pensamento, te convido a fechar esse texto no versículo 14, versículo 15. Paulo vai dizer: sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Quando Paulo diz que ele é devedor, isso indica uma obrigação moral ou espiritual, mas Paulo não deve algo aos romanos porque ele recebeu algo deles, mas porque ele recebeu a graça de Deus, e ele entende que essa graça o torna responsável por compartilhar o evangelho com todas as pessoas. Quando ele inclui que gregos, bárbaros, sábios e ignorantes, ele demonstra esse caráter missional e universal da missão de Deus, missão de Paulo dada por Deus, vendo que o evangelho como algo que transcende barreiras culturais, sociais e intelectuais. Ele não está, queridos, limitado por sua condição humana, mas entrega tudo o que tem para poder cumprir o seu chamado. Paulo nos desafia através desses textos, mostrando que o evangelho, ele não faz distinção entre povos e classes, e a sua missão é alcançar todos, independente da sua posição na sociedade. Romanos 1, do 8 ao 15, nos revela o coração de Paulo como apóstolo, servo de Cristo e missionário dedicado. Ele não apenas ensina verdades teológicas profundas nesse texto, mas ele também demonstra em sua vida como essas verdades moldam atitudes, prioridades e também as ações. Ao refletirmos sobre esse texto, queridos, nós somos desafiados a viver de maneira semelhante ao que Paulo está nos dizendo aqui, deixando que o evangelho transforme nossas vidas e impacte aqueles que estão ao nosso redor.
Paulo nos apresenta 5 aspectos fundamentais de uma vida dedicada ao Evangelho: gratidão, serviço espiritual, oração constante, mutualidade na edificação espiritual e submissão à soberania divina e um zelo missionário. E cada um desses pontos, eles não estão isolados, mas ele se conecta para uma vida cristã que deveria ser vibrante, fiel, viva, dinâmica e que impacte aonde está inserido. Bom, depois de dizer tudo isso, o que isso tudo tem de relevância para nós hoje? A gratidão de Paulo aos romanos, queridos, nos ensina a reconhecer a obra de Deus em nossas vidas e na vida dos outros. Em um mundo frequentemente marcado pelo desconforto e pela ingratidão, nós somos chamados a cultivar um coração de agradecimento, um coração grato. E com isso eu te faço uma pergunta: quando foi a última vez que você agradeceu a Deus pela obra que Ele está fazendo em sua vida ou na nossa igreja? Quando foi a última vez que você expressou esse coração de gratidão? Na última refeição? Amém. Mas gratidão pela vida comum e diária, quando foi? Esse texto também é relevante para nós sobre o serviço como adoração. O conceito de Paulo de que todo trabalho no reino de Deus é um ato de adoração, uma oportunidade de servir com gratidão a Deus e com entrega total, isso nos desafia a reavaliar como nós vemos o nosso serviço cristão. Obviamente que nós somos poucos, e poucos que arregaçaram as mangas e que têm feito muito com seus talentos, muito com seus dons, muito com as suas disponibilidades, muito com suas entregas. Mas às vezes as tarefas na igreja, as tarefas no serviço dentro da igreja, elas podem ser rotineiras ou feitas por serem feitas, pelas necessidades. Mas quando nós devemos avaliar essa perspectiva e olhar para os nossos corações e realizá-las com o coração dedicados, e que eu vejo que vocês têm feito, todos vocês aqui, tornando essas suas entregas como uma oferta agradável a Deus pelo aquilo que você tem dedicado o seu serviço a Deus. E Paulo nos chama essa atenção, e eu falo isso com gratidão do coração por ter vocês aqui. Isso tem a ver também a nossas vidas hoje como oração, como um pilar do ministério. Paulo ora continuamente pelos romanos, mostrando que a oração ela é essencial para o crescimento espiritual e para a eficácia no ministério. E ele não ora apenas por si mesmo, mas ele também intercede fervorosamente pelos outros. Algumas perguntas para a gente refletir sobre isso. Qual é o papel da oração em sua vida? Você está intercedendo pela nossa igreja, por sua vida, por sua família, pelo nosso país, pelos nossos políticos? A oração, ela possui um papel importantíssimo na vida cristã. E Paulo nos mostra isso aqui ao orar e ao agradecer por aqueles irmãos. Mutualidade na comunhão cristã. A mutualidade destacada por Paulo, ela nos lembra que a vida cristã ela não é individualista. A igreja ela é um corpo, queridos. E cada membro, como nós já falamos aqui, desempenha um papel importante nessa edificação mútua. E eu queria te fazer um desafio com base nisso. Convide alguém essa semana, nos próximos dias, para poder conversar, para poder colocar isso em prática, para poder experimentar essa vida uns nos outros na prática, para que você possa ser uma bênção na vida do outro e o outro possa ser uma bênção na sua vida.
Compartilhe como Deus tem trabalhado em sua vida e como Deus tem feito uma obra na sua vida, na nossa igreja, o que você tem sentido com tudo isso, e ouça também aquilo que o outro tem passado. Te garanto que se nós fizermos isso, cada um vai ter algo muito bom para poder falar sobre como foi a sua vida, sua ida intencional, um na vida do outro. Paulo também nos mostra sobre essa submissão à soberania de Deus, reconhecendo que seus planos estão subordinados à vontade de Deus. E isso nos desafia, como nós já falamos, a confiar no Senhor, mesmo quando nossos próprios desejos ou cronogramas, eles não se concretizam. E por fim, Paulo vai nos ensinar, e o que isso tem a ver conosco hoje, sobre o zelo missionário como uma resposta ao Evangelho. Paulo se vê como devedor do Evangelho, impulsionado a compartilhar com todos, independente de sua origem cultural ou de sua condição social. E este zelo missionário de Paulo, queridos, é uma resposta natural à graça que ele recebeu, que também deveria ser uma resposta nossa natural à graça que nós recebemos de Deus. Assim como Paulo, nós também somos chamados a viver uma vida dedicada ao Evangelho. Isso envolve gratidão, serviço espiritual, oração contínua, comunhão mútua, submissão à soberania de Deus e um zelo missionário, onde colocamos em prática essa vida cristã. Cada aspecto desse chamado, ele nos desafia a refletir o caráter de Cristo em nossas vidas, em nossa vida pessoal e em nossa vida comunitária. Reflita sobre a sua caminhada com Deus. Reflita sobre a sua jornada, onde Deus tem te trago até aqui e agora. Avalie, queridos, como você pode viver uma vida mais dedicada ao Evangelho. E comprometa-se a aplicar pelo menos um desses desafios que nós apresentamos aqui hoje. Comprometa-se a aplicar, a viver e a expressar o que nós falamos aqui hoje. E eu vou usar a certeza com base no que acredito sobre o Evangelho. Eu tenho certeza que nós experimentaremos grandes coisas de Deus se vivermos como Paulo está nos convidando a viver aqui. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por sua graça, sua obra, sua bondade, Deus, sobre nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a sermos gratos, a sermos dedicados, ó Deus, em serviço, a sermos fervorosos, ó Pai, em oração, unidos, ó Deus, em comunhão, submissos, ó Deus, à Tua vontade e zelosos, ó Deus, em proclamar o Teu Evangelho, Pai. Que nossas vidas possam proclamar e anunciar Jesus em nós, através de todos esses aspectos práticos da vida cristã, Jesus. Te agradeço, ó Pai, pelos meus irmãos, por cada um que o Senhor tem trago aqui, permitido termos esse relacionamento, essa vida comum, diária, que nossas vidas possam sempre ser expressões desse relacionamento que nós temos contigo, ó Deus, e uns com os outros, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e oramos, ó Deus, em Teu nome, Jesus. Amém.